Ao irmos embora dizer até outra vez, até outra vez. A paz do Senhor, meus irmãos. É um salve aí geral para nossa enorme família deusiana, a qual eu faço parte. Tenho muito orgulho, né, de fazer parte dessa história. Irmãos, eu quero compartilhar aqui um texto que fala muito comigo. Esse texto, ele é fantástico, está lá em Atos, capítulo 4, versículo 19 e 20, que fala assim: Responderam, porém, Pedro e João: Julgai vós se é justo diante de Deus obedecer antes a vós do que a Deus? Pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Irmãos, é uma resposta assim que mexe muito comigo. Essa resposta de Pedro e de João. Eles responderam dessa forma para os fariseus. Os fariseus eram autoridades ali naquele tempo. E os fariseus vieram e falaram: não é para falar mais desse Jesus. Imagina isso. Eles foram lá, eles tramaram, conseguiram tirar a vida de Jesus. Mas esse Jesus, né, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus consolidou os cristãos. Eles matavam um cristão, surgia 10, surgia 20, proliferou o cristianismo ali naquele tempo. E Pedro e João falam para eles: como nós podemos deixar de falar do que a gente viu e o que a gente ouviu? Eles andaram ali 3 anos com Jesus. Eles viram sinais, prodígios, maravilhas, viram milagres. Eles ouviram das boas novas, ouviram de salvação, ouviram sobre arrependimento, sobre renúncia, sobre transformação. E eles foram pessoas totalmente impactadas. E aí a resposta deles: nós não podemos deixar, nós não temos esse direito de deixar de falar do que a gente viu e o que a gente ouviu. O Senhor Jesus, ele nos impactou, então nós temos que falar. E aí, trazendo para os nossos dias, é exatamente isso. O mundo faz o papel dos fariseus. O mundo quer que a gente fique quietinho, que a gente se cale, que a gente não propague aí as boas novas. Mas a resposta é muito forte. Julgai vós se é justo diante de Deus obedecer antes a vós do que a Deus. E aí, quando a gente se põe nessa posição de ficar quietinho, de não falar as boas novas, na verdade a gente está obedecendo a voz do mundo. O mundo quer isso. Mas cabe a gente ouvir primeiro a voz do mundo do que a voz do Senhor. O Senhor Jesus nos deu o ID. Ele veio aqui para ser exemplo. E ele falou, né? O ID, façam discípulos de todas as nações, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem a guardar os meus mandamentos, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso é fantástico. Eu acho esse texto aqui é muito forte para as nossas vidas. Toda vez que eu me deparo com ele fala muito comigo. E que a gente não tenha esse medo, que isso aí não aconteça no meio dos cristãos, não só na nossa denominação, mas os cristãos de hoje precisam falar, né? A gente tem um ditado popular que fala assim, que a boca fala, que o coração está cheio. Se nosso coração estiver cheio de Jesus, nós vamos falar de Jesus, onde nós formos, onde nós estivermos. Tem uma história interessante. Eu sou nascido num lar cristão, sou deusiano desde que eu nasci, né? E quando eu tinha meus 8, 9 anos, eu teve uma fase que eu não queria nem falar mais que eu era da igreja de Deus, porque ia falar: não, qual que é a sua igreja? É a igreja de Deus. Porém, todo mundo fala: ok, a igreja de Deus, a Assembleia de Deus. Eu acho que todo deusiano já passou por isso, né? e eu cansei. Então, mas aí lá para os meus 12, 13 anos de idade, eu conhecia a história da igreja de Deus. Meu pai me contou assim que nossa igreja tinha mais de 100 anos e como foi ali o início. Cara, eu passei a amar a história da minha igreja. Eu passei a ter orgulho de ser deusiano desde então. E por que eu estou contando essa história? Nós devemos ser assim. Nós devemos ter orgulho de sermos filhos de Jesus. Nós devemos ter orgulho de sermos seus discípulos. E se nós tivermos com esse orgulho, com o nosso coração cheio de Jesus, nós vamos falar. Nós não vamos ter como não falar. Nós não vamos ter essa possibilidade.
nós vamos querer falar em todo o tempo sobre o amor do Senhor Jesus. Amém? É essa a reflexão que eu queria trazer para vocês. Espero que fale fortemente na vida de cada um que estiver vendo esse vídeo, assim como fala na minha vida. Amém? Um abração. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês.